Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Cristo, da igreja, esse tal é mentiroso, tá bom? Hoje eu queria estar falando sobre disciplina, sobre como Deus disciplina o filho que não anda de acordo com a vontade dele. Porque muita gente acha que quando a gente pega o evangelho da graça, a gente está pegando junto a libertinagem que a pessoa pode fazer de tudo. Ela não entende o seguinte: uma pessoa que verdadeiramente é nascida de novo, é nascida de Deus, ela não vai querer andar em pecado. Por mais que o corpo dela, de carne, esse corpo que a gente continua carregando, queira levá-la para o mal do pecado, ela tem o Espírito de Deus que o tempo todo vai estar chamando a atenção dela, para que ela não faça tais coisas. Assim, a palavra de Deus diz bem claro, lá, quando Paulo fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. A pessoa já vai estar com essa consciência e automaticamente. Mas quando ela tem certeza que todos os seus pecados foram pagos por Jesus Cristo, ela já não pode mais perder a sua salvação, porque o próprio Senhor Jesus já garante isso, e quem crê nele já passou da morte para a vida. Senhor Jesus fala que tudo que for a ele, de maneira nenhuma ele lançará um fora. Ele fala também que ninguém pode arrebatar da mão dele uma ovelha, e ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai, que é maior que todos. E ele ainda cita no final, dizendo que ele e o Pai são um, ou seja, Jesus Cristo é Deus. Quando a pessoa tem certeza da sua salvação, simplesmente ela deve andar nas boas obras ao qual Deus Pai já preparou antes da fundação do mundo para que andasse nela. A gente conta essa passagem no versículo 10 de Efésios 2. A gente conta que pela graça somos salvos. Graça é a misericórdia de Deus, mediante a fé. Ou seja, a gente tem que ter fé, mas essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí no versículo 10 vai estar lá: pois somos feituras suas, criadas para as boas obras. Ou seja, depois de estar salvos, devemos andar nas boas obras. E se alguém não anda nas boas obras? É sobre isso que nós vamos tratar agora. Eu trouxe aqui uma palavra, tá em 1 Corinto 3, eu vou começar aqui no versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, esse aqui é o ponto crucial para a gente dar a partida. Se uma pessoa realmente crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Jesus Cristo morreu por ela, que Jesus Cristo derramou o seu sangue por ela, já pagou todos os seus pecados, ela está nessa condição de estar nesse fundamento. Que o fundamento é qual? O único fundamento é Cristo Jesus. Quando a pessoa está debaixo desse fundamento, ela está sendo edificada em cima desse fundamento, ela já está salva, porque ela já está em cima do fundamento. É esse fundamento, Cristo Jesus. Você crê em Cristo Jesus, você está salvo, você está em cima do fundamento. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um será manifesta. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo prova qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá
galardão. Entenda aqui, galardão é uma premiação, tá bom? Igual coroa da vida. Muita gente vai falar, você pode perder a coroa da vida. Perder a coroa da vida não é perder a salvação, não é salvação. É uma premiação, igualmente galardão. Vamos continuar lendo aqui para vocês poderem entenderem melhor. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis, voltando aqui, desculpa, no 15 de novo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, se alguém tem obras que não são verdadeiras, que são as de madeira, as de palha, as de feno, que é? Se o fogo vai queimar, não vai ficar obra nenhuma, mas ele está edificado em cima do fundamento, ele está salvo. Mas não tem obras, as obras dele são falsas, ou nem tem. A gente pode ver bem claro que, todavia, ele será salvo como que pelo fogo. Entenda que fogo aqui é o juízo de Deus. E qual é o juízo que Deus tem decretado para aquele que anda em pecado, tem pecado? O lago de fogo. Então ele vai para o inferno? Não, mas porque Deus é justo. Alguém já morreu no lugar daquela pessoa. Aquela pessoa deveria ir para o lago de fogo. Só que chegou ali, já foi alguém no lugar, alguém já pagou a dívida. Não tem mais dívida, porque Cristo Jesus morreu no seu lugar. A gente vê ali em João 3, a passagem que fala que assim como Moisés fez a serpente, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, a pessoa tem a vida eterna porque Cristo Jesus morreu no seu pecado. Ele se fez pecado. Ele foi um símbolo, aquela serpente de metal do deserto, era um símbolo de pecado. E o Cristo Jesus, sem pecados, morreu em nossos pecados. Se você crê, saiba que Cristo Jesus morreu no seu pecado. E agora, uma pessoa que verdadeiramente crê em Jesus como seu Salvador, ela não vai querer andar em pecado. Ela vai se dedicar a servir o seu Senhor. Mas todo o tempo, se por fraqueza da carne, se não sei, porque pode ser por vários motivos, a pessoa andar errada, ela vai ser disciplinada. Eu vou ler aqui, continuar aqui no versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Ponto final. Como está lá em Efésios, todo que crê é selado com o Espírito Santo de Deus. Cremos, somos selados com o Espírito Santo. Se você crê em Jesus, você é selado com o Espírito Santo da promessa. E como o Senhor já tinha falado com os apóstolos deles, o Espírito queria dar que ficariam com eles para sempre. A palavra do Senhor, ela não volta atrás. Muitos falam que pode, não, um cristão pode perder. Mentira, um cristão não pode perder, porque você vai falar que Cristo Jesus mentiu. Para você afirmar uma coisa que contradiz outra, quem está mentindo é você. Entenda isso. Se Cristo Jesus fala que é para sempre, é para sempre. Acabou. Não tem discussão. A palavra de Deus é uma só. Jesus Cristo fala a mesma coisa, que todo que for ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora. Então, é nenhum. Entenda, não tem como um cristão verdadeiro, legítimo, que crê no Senhor, se perder. Entende? Eu vou ler aqui
a passagem aqui em 1 Coríntios. Desculpa. Voltando aqui de novo. Então, aqui nós vemos aqui nessa leitura que a gente acabou de ler agora, que o pecado, no caso ali, para a morte. Porque o Senhor destruirá o nosso corpo. Como assim? Se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, como assim destruir? Se eu começo a me prostituir, começo a fazer coisas que não convêm, não é lícitas, eu estou me envolvido com contrabando, com assaltos, que seja, coisas que não são lícitas a um cristão, a um filho de Deus fazer, eu estou sujeito à destruição do meu corpo de carne, e para ser salvo, todavia será salvo como que pelo fogo, se não tem obra, mas é salvo por aquele que creu em Cristo Jesus como seu Salvador. Então, agora vamos ler aqui em 1 Coríntios 5, o versículo 5 somente, que fala sobre aquele jovem que estava saindo com a própria madrasta, estava tendo um caso com ela, e todavia o apóstolo Paulo manda ele ser cortado da comunhão com a igreja para ser entregue a Satanás. Vamos ver. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquele jovem estava andando em um pecado moral muito sério. Ele estava tendo um caso com a madrasta. Todavia, o apóstolo Paulo fala que era para ser cortado da comunhão com a igreja, para ser entregue a Satanás. Deixa ele por conta do mundo. A igreja não tem mais parte com ele. Não vamos ter mais comunhão com ele. Todavia, nós vemos em 2 Coríntios 2 que os sinais parecem ser ele que se arrepende e volta a ter comunhão com a igreja. Porque quando uma pessoa tem arrependimento, a igreja deve voltar a ter comunhão com ela, deve tratar ela com amor e com carinho. Porque qualquer um está sujeita ao mesmo pecado. Não, eu jamais sairia com a mulher do meu pai. Eu jamais mataria. Eu jamais... Mentira. Todo o ser humano nasceu com a mesma capacidade de fazer tantas as coisas más quanto as coisas boas. Nós somos maus por natureza. A natureza do ser humano é ruim, é má. E um cristão, ele ainda tem essa natureza nele, porque ele ainda está habitando nesse corpo corruptível. A gente aguarda o arrebatamento, que é o quê? A vinda do Senhor nos ares, para nos encontrar nos ares, para que nós sejamos revestidos do que é incorruptível. Largar essa veste que eu falo não é roupa não, tá? Essa roupa aqui, ó, de carne e osso, a gente trocar de fardamento, trocar essa coisa corruptível por uma incorruptível. Aí sim estaremos prontos e aperfeiçoados em tudo para habitar para sempre com o Senhor. Então entenda que uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, que está andando errado, ela sofre correção, como também está escrito lá em Hebreus 12. Todavia, se estás sem correção, já não é filho, é bastardo. Porque se uma pessoa está andando de uma maneira errônea, no erro, ela está sujeita à correção. E se ela não está sofrendo correção, está vendo normalmente, professa ser cristão e vive errado, certamente não é filho. Tá bom? Tá ok? Todavia, se a gente vê alguém que se diz ser irmão e não anda correto, conforme a vontade de Deus, como é instituída, a gente não deve saudar ele com tal nem com mais, porque a gente não deve ter participação com o erro do outro. Se uma pessoa está andando de uma maneira errônea, já chamamos a atenção dele, já aconselhamos ele a voltar a andar no bom caminho, e mesmo assim ele
continua cometendo coisas erradas, andando no erro, a gente deve largar de mão, não ter comunhão com ele. Assim como está escrito em Tiago. Porque tens tu fé? Me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, professar fé, homem para homem, não quer dizer nada. Tem que ter obra, eu tenho que ver obra para mim poder ver como você anda. E muita gente fala, mas tem que fazer obra, mas fazer obra é estar andando decentemente como um cristão. E se a pessoa está andando de maneira digna, não está fazendo nada que comprometa o testemunho dela, aí eu posso dar a minha destra em comunhão a essa pessoa. Entendeu? Eu vou poder chamar essa pessoa de irmão, eu vou poder saudar ela, porque ela professa que Jesus é o Salvador dela e ela dá um bom testemunho. Agora, se uma pessoa professa que é salvo, professa que o Salvador dela é Cristo e ela anda errado, eu não devo nem sequer saudar ela. A Bíblia me ensina isso, aqui é a palavra de Deus. Pode parecer meio pesado, como assim? Nem vai cumprimentar a pessoa? Não, não vou. Eu devo chegar para a pessoa, conversar com ela e falar, ó, você está andando errado, assim, isso, e você deve andar certo, tal, tal. E se a pessoa se endireitar, sim, vou continuar tratando ela bem, vou continuar. Agora, se a pessoa não se atentar e não se começar a andar direito, eu não vou ter parte com essa pessoa, não vou ter parte com o erro dela. Então, os irmãos devem automaticamente fazer isso, se virarem e se afastar dessa pessoa. Para o quê? Ela fica constrangida e vir a ter um arrependimento e poder voltar a andar nas boas obras e o Senhor possa restabelecer ela a comunhão, tá bom? Nós, muitas vezes, temos que falar muito dessas coisas assim, porque a cristandade não consegue compreender e entra uma guerra muito grande de que não, tem que ter obra, não, tem que fazer isso, aquilo, outro. Não tem, porque se temos como está em Romanos 11, porque se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça não é graça. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, já não é por graça. E o único jeito de ser salvo é por graça, que é a misericórdia de Deus para todo aquele que nele crê. Tá bom? Fiquem com Deus, creiam na palavra de Deus, leiam a Bíblia, leiam as Escrituras, porque muitas vezes as pessoas se deixam levar por homens por falta de leitura. Entendam, leiam toda a Bíblia, sim, mas entenda, a igreja só começa em Atos 2. Então, as doutrinas para a igreja não vai estar no Antigo Testamento. Eu vejo muitas pregações que as pessoas fazem usando só o Antigo Testamento, pegando aquelas bênçãos que são para Israel e transformando em bênçãos para a igreja. E a igreja não tem nenhuma bênção material, todas as bênçãos celestiais. Assim diz a palavra de Deus, tá bom? Porque importa que por um pouco de tempo sejamos contristados com várias provações. Então, a vida do cristão aqui é dar um bom testemunho, viver em paz, dando um bom testemunho todo o tempo, dando um bom testemunho. Sempre se lembre que você vive aqui, vive para Cristo, porque Cristo te deu a vida eterna. Cristo morreu no seu lugar, entendeu? E quando você entender que Cristo morreu no seu lugar, você já tem a vida eterna, você só permanece nessa terra aqui, nesse lugar, para dar um bom testemunho. Apenas isso. Esse é o nosso dever, dar um bom testemunho e falar da palavra de Deus para todos os que estão aqui, através do nosso testemunho e através da nossa boca, tá bom? Fique com Deus. Amém.